E hoje é dia de mais uma conversa super esclarecedora com o nosso oncologista Leonardo Pires, o médico que vai falar hoje. O tema é carcinoma basocelular. Vamos tirar dúvidas sobre esse tipo de câncer agora com ele. Doutor, obrigada mais uma vez, bem-vindo sempre. É um prazer estar com vocês aqui. Eu me sinto em casa aqui, ela te disse isso. Eu achei legal as pessoas terem gostado tanto do tema, a gente falou pouco tempo e viram, pode falar mais ainda, a gente fica Isso, é muito até bom a gente bem explorar, animado né? mesmo. Então a gente avança mais, a gente aprofunda mais no tema, né? Com certeza, doutor. Então, eu já pergunto para o senhor se carcinoma é um tipo de câncer comum. Eu digo assim no contexto mesmo aqui do Brasil, por exemplo. Bom, o carcinoma, no caso, o carcinoma basocelular é o tumor maligno mais comum da espécie humana. Praticamente mais de um terço de todos os tumores malignos da espécie humana são desse tipo de carcinoma basocelular. É o câncer de pele mais comum que existe. Ele acomete principalmente essa região aqui da face, aqui, quase sempre aqui, sendo que um quarto dos casos ocorre aqui no nariz. Ele se manifesta por quais fatores a gente pode estar considerando aqui? Bom, o carcinoma basocelular é o próprio protótipo do câncer de pele, né? Então, o principal fator de risco para o câncer de pele, no caso do carcinoma basocelular sendo o mais comum entre eles, é a exposição solar inadequada e sem proteção. E a gente reforça aqui os cuidados também para todos nós, e principalmente os agricultores que estão assistindo a gente, para tomarem cuidado, é importante o uso do Não, com protetor, né? certeza. Eu lembro que há muito tempo atrás eu até fiz uma palestra sobre isso na Eletrobras e eu falei da questão da exposição solar e tal. A partir daí, os profissionais começaram a exigir o filtro solar e ele seguramente reduziu muito a incidência de câncer de pele entre eles, né? Porque eles trabalham o dia inteiro sob o sol, né? Então, ainda mais a gente que vive num estado onde a gente tem muitos meses de exposição solar muito intensa. O carcinoma basocelular seria uma feridinha? Como é que aparece assim para a gente já tomar um cuidado, um alerta de uma certa forma e procurar Então, o médico? o carcinoma basocelular é um tumor bastante frequente, mas ele é de evolução muito lenta. Então, ele começa com uma pintinha que vai crescendo sem parar, através em geral, demora meses para esse crescimento. Assim, ele raramente evolui com metástase. É possível, mas raramente isso acontece. Então, e geralmente acontece numa região facilmente visível, né? Todo mundo, assim, a gente espera que tenha um espelho em casa e possa se observar, Né? mas assim, porque em geral é aqui, eventualmente nos ombros também, são áreas mais fotoexpostas, áreas mais expostas ao sol. Suscetíveis a carcinoma Entendeu? Então começa basocelular, né, doutor? uma pintinha, depois uma feridinha que não cicatriza. Verdade. Olha, isso responde à pergunta, a gente até registra aqui da nossa telespectadora Raíssa, do Cidade Satélite, sobre quais os primeiros indícios de estar com carcinoma basocelular. Então a gente responde, inclusive temos imagens que também mostram para o pessoal de casa Não. entender a proporção dessa doença, né, doutor? Então, as imagens que a gente separou, pode ver que todas elas são casos na face, em geral de pessoas com mais idade, porque é muito difícil o câncer de pele acometer pessoas muito jovens, porque o câncer de pele está associado à exposição inadequada acumulativa. Então, são feridinhas que não cicatrizam, inclusive toda a ferida que não cicatriza, em 15 dias, já tem que ser avaliada por um médico, Já é que, bom ficar de olho, que né? pode ser o câncer de pele. Certo. Tem outra participação aqui também, doutor. Iane, do São Francisco. Quais são as chances de cura? A gente tem falado da doença, de como ela Não, avança. com certeza, é uma pergunta muito E a boa. cura agora? O carcinoma basocelular, as pessoas raramente morrem em função dele, porque, como eu falei, que a gente estava conversando aqui agora, ele surge numa área exposta, as pessoas normalmente descobrem ele precocemente e a gente faz a cirurgia. A cirurgia, quando a doença é descoberta em fase inicial, é muito pequena. São, às vezes, incisões de meio centímetro, até menos, em alguns casos, quando a gente descobre muito precocemente. Já peguei lesões de 2 milímetros. Mas, doutor, tem, porventura, casos de metástase do carcinoma basocelular ou não? Existir até existe, a literatura descreve. Inclusive, eu já tive um caso do paciente que evoluiu com metástase.
É um paciente tinha doença em evolução há 10 anos. Mas assim, não é o comum, entendeu? Então, esses casos muito avançados, normalmente, a gente descobre em população de rua. Eventualmente, algumas pessoas com padrão melhor, sociocultural melhor, eventualmente podem ter doença, descobrir na fase mais avançada, mas isso não é o comum. O normal é descobrir a doença precoce, tratar precocemente e ficar curado da doença. Certo. Doutor, tem outra pergunta bem interessante aqui, é o Derek do Precumã. Como é que funciona o tratamento quando se descobre a doença? Bom, o tratamento todo depende de cirurgia. Bom, é uma doença curável cirurgicamente, mas a gente tem que alertar que, como ele acomete a face, então, a face é a região de interação entre as pessoas, né? Então, eventualmente a pessoa tem uma lesão de 1 centímetro no nariz. Então, a gente é obrigado a tirar 1 centímetro da lesão, mais meio centímetro ao redor da lesão. Aí, Cortar o mal pela raiz, né, doutor? então, Como se porventura se fala, descobre a doença, mas assim, é na face, né? Então são cicatrizes em geral na face, no nariz, próximo ao lábio, na testa, na nariz, na orelha. Então, é bom a gente sempre cuidar a tempo. Sempre a gente fala da questão da Falando assim, prevenção. a gente trata com cirurgia lesões de 2 milímetros, que a cirurgia é mínima, a cicatriz é quase imperceptível, mas tem lesões mais avançadas que a gente é obrigado a amputar o nariz, retirar o lábio. É até interessante o que o senhor está falando, porque assim, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Tem doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que a gente, quando faz tratamento, se assusta. Nossa, eu estou com minha glicose alta, sou pré-diabética, enfim. Mas é importante o que o senhor está falando, porque se você percebe algum sinal no corpo, externamente, já é importante já Com procurar um certeza. médico, acionar, Se ele né? não existir e aparece, começa a crescer, aquela feridinha que aparece, tá há semanas, porque o carcinoma base celular é uma doença de progressão muito lenta. Então, em geral, estou com isso aqui há 6 meses, 1 ano, e a lesão tem 1, 2 centímetros. Sim, verdade, doutor. Para finalizar, a gente sempre fala aquela regrinha básica, né, de alimentação saudável, da questão até mesmo de praticar algum exercício, nem que seja 30 minutinhos de caminhada. Isso tudo é importante para a nossa saúde, bem-estar, né, e também prevenção para doenças. Não, inclusive, assim, a exposição solar é necessária. Pegar sol é importante para as pessoas. Mas essa relação com o sol também tem que ser harmônica, né? Tem horários que são o ideal, né? Sim, sim. Ou se precisar, assim, vai para um banho, passar o dia numa fazenda e tal, na beira da piscina, ou vamos usar o filtro solar. Só a cada 2 horas recolocar o filtro solar, usar a viseira, o óculos escuro, entendeu? O protetor labial para prevenir o câncer de pele. Não só o carcinoma base celular, como os outros até mais agressivos eventualmente, mas que têm a origem na exposição solar inadequada. Doutor, obrigado mais uma vez aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Me sinto em casa aqui, eu adoro falar isso. Em nome da equipe Doutor Me Consulta, obrigado por o senhor sempre estar compartilhando conosco assuntos tão sérios que a população precisa saber. Ainda mais como o senhor é um renome aqui local de Roraima, do estado, referência também para outros estados brasileiros, da sua qualidade e da sua profissão, de como você executa ela com muito carinho. Obrigado, pelas palavras tão gentis. Mas assim, hoje eu achei mais legal porque a gente está voltando aqui para falar um tema que a gente falou até pouco tempo atrás, mas as pessoas gostaram tanto que teve que desdobrar mais ainda. Sabendo que a participação está sendo muito boa, né? Então a gente fica mais animado ainda para voltar a conversar. Com certeza. Doutor, obrigada. Até a próxima com outros temas aqui com a gente.